teve uma fase que eu estava tendo apneia do sono. Então eu acordava com falta de ar, né? Foi uma fase que eu estava com muitas dificuldades financeiras da escola. Sabe aquele momento que você não sabe nem se vai conseguir pagar o aluguel, né? Então eu dormia, mas eu não conseguia dormir assim. E quando eu dormia super preocupado. O que eu fazia? No meio da madrugada eu acordava com essa falta de ar. E a apneia do sono, ela é um pouco perigosa, porque ela traz problemas para o coração, né? Problemas cardíacos. Dependendo de como você fica com a apneia do sono, se você não trata, você pode ter problemas muito graves no coração, pode ter infarto e por aí vai. E aí, o que que acontece? Eu fui fazer o exame da pulsão, que é um dos tipos de percepção que pode encontrar um diagnóstico, né? E lá eles colocaram tudo, um preparo pro dia, assim, que eu tinha que fazer. Então, tinha que tirar café, tinha que tirar leite, lactose, glúten, um monte de coisa, assim, que eles falaram. Tirar telas, enfim. E aí, quando a gente percebeu o exame e tal, claro, você está cheio de eletrodos, né? Mas eu dormi muito bem, eu não tive problema nenhum durante essa noite. E aí isso me trouxe uma conclusão, então, que tá tudo bem, as preocupações elas interferem, mas o seu estilo de vida também interfere bastante. E aí foi o momento que eu fiz uma redução desse consumo de café e tudo mais, né, de volume daquela época, que aí eu nem, não sei se vocês lembram, teve uma mentoria que eu trouxe aquela questão do ciclo vicioso, né? E eu passei por esse ciclo vicioso, que é alimentação ruim, déficit de sono, baixa energia de esporte, porque você acaba tendo também desmotivação para fazer, a não ser as práticas de yoga que eu fazia mesmo. Mas não aquele esporte de suar, de pá, sabe? Eu tinha parado. Então aí você vê que você vai entrando num ciclo vicioso, né? Então aí eu fui lá fazer o exame e melhorou. Ou seja, percebi. Então, tá vendo? Muitas coisas têm a ver com o nosso estilo de vida. Quando a gente para reprogramar nosso estilo de vida, a gente vai melhorando um conjunto de outros fatores. Então, o que que o déficit de sono promove de desgaste na nossa vida, assim? O que que ele faz? O que que faz a gente, como posso dizer, não ativar em termos de vitalidade, de saúde, né? Então ele impacta diretamente na nossa saúde física, mental e emocional. Uma pessoa que tem privação de sono é uma pessoa que tem irritabilidade, alta irritabilidade, né? Uma pessoa que não... A emoção, o centro de equilíbrio, ele vai perdendo, porque uma das coisas básicas do ser humano é dormir, né? Então, você está mexendo justamente com o que é base. Além disso, vai diminuir a parte de memória e aprendizado, vai diminuir a sua capacidade de aprender, de reter o conhecimento e até a própria regulação do humor, como eu comentei, né? E isso tem, para algumas pessoas, podem pensar assim: puxa, eu sou acostumado a dormir 3 horas, eu sou acostumado a dormir 4 horas, eu tenho que produzir. E aí isso tem muito também a ver com a sociedade em si, o sistema em si, que vai nos provocando a todo momento estar em movimento, a todo momento colocarmos a agenda cheia, essa ideia de que você tem que produzir, 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 produzir. E aí vocês já sabem disso, eu nem preciso ficar repetindo tanto, né, que a gente é cobrado a todo momento. E essa questão da privação do sono, muitas vezes faz a gente, por exemplo, você pensa assim, tem aquela frase, né? Produza enquanto todos estão dormindo. Você quer ser melhor na vida? Quer ter mais trabalho? Quer desenvolver? Ter mais dinheiro? Produza enquanto todos dormindo. Olha só o nível de adoecimento, né, que isso traz. Porque
o sono, a autorregulação, o sono reparador, é o que pode justamente trazer a cognição necessária, a presença necessária, a paz necessária para você realmente produzir de verdade. E quando a gente fala produzir, não precisa ficar tanto tempo trabalhando. A gente acha que produzir é ficar 18 horas. Acabou essa fase dos baby boomers, né? Aquela galera que ficava lá trabalhando e não sei o que lá, vamos produzir, workaholic, porque é isso e tal. Acho que isso já a gente está chegando no momento de desconstruir esse momento, essa fase, né? Então, se você não se permite dormir bem, talvez esse seu senso de auto-amor, de autocuidado esteja privado. Então é importante você olhar para isso. E aí, o que que o sono proporciona, né? Uma restauração corporal, uma restauração cerebral, um reparo dos tecidos e também uma eliminação das toxinas. Ele melhora a nossa memória, processamento das informações, traz o equilíbrio hormonal, emocional e o nosso sistema imunológico. Você pode perceber que muitas vezes quando você está com o sistema imunológico em déficit, você começa, de repente, o seu corpo começa a mostrar uns sinais de, eventualmente, ativar uma gripe, algo assim. Se você, naquele dia, deitar cedo e dormir, é muito provável que você consiga reequilibrar e não ative essa gripe, por exemplo. Então, o sono ele ajuda muito a fazer você equilibrar o seu sistema imune e manter lá em cima. Uma pessoa que está trabalhando a todo momento, se exercita fisicamente e não descansa, é uma pessoa que diminui o sistema imunológico, porque o corpo precisa de descanso, ele precisa de pausa, ele não é uma máquina. Então, quando você descansa na mesma proporção do que você faz, digamos assim, você dorme pouco e você trabalha muito. Existe aqui um déficit, né? O seu corpo, ele, uma hora, ele vai te precar. E muitas vezes vem uma doença para te sinalizar isso. Agora, se você mantém isso em equilíbrio, dorme bem, numa quantidade de horas suficiente para restaurar o seu corpo e trabalha, tá bom, pode continuar trabalhando, fazendo exercício e tudo mais, mas você recupera a energia, então você vai manter sempre o seu sistema equilibrado. Ah, mas e se eu dormir muito mais? Se eu dormir demais? Se eu durmo muito? E aí eu acredito que isso também é um problema de saúde. Dormir pouco ou dormir muito é desequilíbrio. Porque o dormir muito talvez tenha a ver aí com algum estado depressivo. Olhe para isso, porque tem a ver com falta de estímulo de viver, falta de esperança na vida. É a minha percepção, pelo menos, tá? Isso aí eu não vi em estudo nenhum, só porque eu observei muito em alunos que tinham quadros depressivos e que comentavam comigo que dormem muito, que dormem 12 horas, por exemplo, né. Aí, mais pra frente, eu vou falar das curvas de sono, do que, eh, cada faixa etária tem. E se eventualmente extrapolar o nosso tempo, a gente divide essa mentoria em 2. Aí na aula seguinte, na mentoria seguinte, a gente continua e complementa a parte do Yoga Nidra, tá? Então, beleza. Aí agora chegou essa fase do sono. Então, assim, ó lá, então de 4 a 12 meses, nós precisamos de entre 12, um bebê, né? Um nenenzinho recém-nascido, de 12 a 16 horas. 1 a 2 anos, 11 a 14 horas. Isso aqui é com base em estudos, tá, gente? Não é aleatório. 3 a 5 anos, 10 a 13 horas. 9 a 12, melhor, 6 a 12 anos, de 9 a 12 horas. 13 a 18 anos, de 8 a 10 horas. E os adultos, de 7 a 9 horas. Então, cada faixa etária vai trazer aí uma necessidade. Se você é adulto e dorme 13 horas, então aí você precisa dar uma olhadinha nesse período. Se eventualmente foi um dia que estava muito cansado e tudo mais, aí você talvez tudo bem, mas assim, se é um ato regular, preste atenção nisso. Se você é adulto e dorme 3 horas, também
preste atenção nisso porque está em desequilíbrio. E na natureza, tudo que está em desequilíbrio é algo que está fora da normalidade ou do nível de saúde, né? O que a falta ou a privação de sono faz, né, nas pessoas? O que faz você perder? Então, em termos de efeito cognitivo, ela gera fadiga e sonolência, queda de atenção, riscos de acidentes, porque sua parte cognitiva motora, ela se compromete um pouco nesse sentido. E problemas da memória e de aprendizado. Você quer aprender alguma coisa nova e dorme pouco? Então, dormir pouco vai fazer você e seu sistema cognitivo de aprendizado, de retenção de conhecimento estarem mais comprometidos. Em aspecto emocional, o que falta de sono ou a privação de sono traz? Alteração de humor, depressão, ansiedade aumentada. Por exemplo, uma pessoa que dorme pouco, né? Uma pessoa que dorme com muitas preocupações e com muita ansiedade. O que acontece? O sono dela é descontraído, leve ou é um sono agitado, né? E aí que vem o estudo da polissonografia para ajudar. Quando você faz esse estudo, você mostra, tem os micromovimentos dos olhos, o movimento das pernas, o movimento do corpo, vai falando se você conseguiu ter um sono REM, que é um sono restaurador, onde você está realmente no nível mais profundo, ajustando o seu inconsciente, reprogramando o seu corpo, né? E além disso, quando você tem questão de problema emocional, é aquilo que eu comentei da irritabilidade. Tudo te incomoda. E eu não posso ficar sem dormir, assim. Se eu fico sem dormir depois de um tempo... Eu tenho um bom... eu não gosto da palavra controle. Mas assim, eu tenho uma boa capacidade de lidar com as emoções. Mesmo em momentos desafiadores, assim. Mas quando eu fico sem dormir, ou seja, quando eu tenho privação de sono, aí isso gera um pouco de, realmente, de irritabilidade em mim. Sistemas metabólicos, você vai ter questões relacionadas à obesidade, pode gerar diabetes, né, do tipo 2. Os meus pais, eles tinham os dois diabetes do tipo 2, hipertensão e, como eu comentei lá, os problemas cardíacos. Não sei se você já ouviu falar do ciclo circadiano. Circadiano. Que é como se fosse o que ativa a nossa vontade de dormir, né? E a palavra circadiano, ela vem, se eu não me engano, do grego. E tem a ver com cerca de um dia. Esse ritmo circadiano, esse ciclo circadiano, ele dura 24 horas, né? E ele tem a ver também com como se fosse o nosso relógio biológico. E ele ativa dentro do nosso hipotálamo uma glândula, né, o que eles chamam de núcleo supraquiasmático, ou NSQ. E esse núcleo, ele ativa a melatonina ou suprime a secreção desse hormônio que faz a gente regular o estado de sono ou o estado de vigília, né? Então, enquanto nós estamos acordados, entra o cortisol, até mais ou menos o horário que o nosso corpo, ou essa glândula, ou NSQ, perceber que nós tem sol, luz solar. O que vai ativar isso é a luz solar. Entrou o escuro, né, não tem mais sol, não tem mais luz, e aí entra a melatonina, e aí vai fazer a gente começar a desligar o sistema, começar a ativar uma descontração no corpo, vai falando, ó, tá na hora de você começar a descansar. Você vê como a natureza, ela é perfeita, né? Então, assim, muito perfeita. E se você olhar para a natureza, olha para os animais. Olha como é encadeado, olha como é sincronizado, né? É muito bonito, assim.
acorda, tá? Tem os pássaros cantando, tudo, né, na natureza, assim, e à noite vai todo mundo se resgatando, se encaixando. É claro que tem animais noturnos, porque é o momento que eles podem caçar e tudo mais, né? Mas assim, se você prestar atenção na natureza, é muito engraçado, né, como funciona. E o nosso corpo e nós não somos diferentes. Assim, a gente também precisa restaurar a energia, descansar, soltar. E então, a luz, ela alerta e mantém a gente nesse estado de alerta, né? Quando a gente tá, quando tem luz solar, o NSQ ele suprime a melatonina. Quando tem, quando tá escuro, ele vai gerar mais essa produção e essa indução da melatonina no nosso sistema. E aí tem os cronótipos, né? Que são as pessoas que, vamos dizer assim, elas têm as pessoas que são mais matutinas, que vão dormir entre por volta de umas 10 horas da noite, 10, não 10 horas não, mas 9 horas, 10 horas da noite no máximo, e acordam entre as 5, 6 horas da manhã, mais ou menos. Vai depender da quantidade de horas que ela dorme, né? E tem os vespertinos, que são os mais noturnos, que vão dormir em torno de 3 horas da manhã e acordam por volta das 10, 11 horas. É entre esses horários, né? Pode ser que a pessoa vai dormir às 4 da manhã, que são mais noturnos. Eu já fui assim muito tempo. E tem os benefícios também. Tudo tem benefícios na nossa vida, mas também tudo tem os desafios, né? Eu falava que a madrugada ela era excitante no sentido de ser criativa, assim. Eu sou uma pessoa que vou muito pro lado criativo, né? E, e quando você tá na madrugada, você faz o quê? Cara, é tudo silêncio. Esse silêncio ele é gostoso, né? De você, de repente, fazer uma meditação, colocar um projeto, mais para a questão da criatividade. Você não põe ação, mas você cria algo, né? E aí, é claro, tem um preço, porque pessoas que são mais vespertinas, elas têm uma tendência grande a não serem acabativas, a serem realizadoras, né? E já as pessoas matutinas, elas têm uma tendência de realizar, são mais produtivas, né? E tem uma tendência em relação à criatividade de ser um pouco menor. E tem os intermediários, que vão dormir em torno de meia-noite, por aí, e acordar por volta das 8 horas, mais ou menos. Vai depender da quantidade de horas de cada pessoa, né? Então, esses são os cronótipos em relação a quem dorme, em que horas e quanto. Um problema da atualidade é o seguinte, olha só como isso é interessante, né? Nós utilizávamos uma luz no passado, e essa luz era uma luz de velas, né? Ou lampião, que usávamos velas dentro deles, né? Ou fogo. E olha, perceba como esse elemento ele foi sendo cada vez menos usado. Eu não falo de uma pessoa que faz meditação, de uma pessoa que gosta de acender uma vela para oração, mas em muitas religiões, a vela ou o fogo não, mas a vela é discriminado, assim. Eles acham que é ritual de alguma coisa e tudo mais. Então, nós vivíamos sobre o fogo durante todo o tempo. Esse elemento ele era presente nas nossas casas, nas nossas vidas, né? Então, a energia do fogo é a energia de transformação, de transmutação, e a gente perdeu. Nós tivemos sim um advento através do Thomas Edison, da lâmpada elétrica, e aí com o tempo isso foi se modificando até chegarmos a essa luz branca, que é uma luz prejudicial para a nossa saúde, até mesmo durante o dia, né? Tem vários estudos que trazem isso, o quanto a luz branca ela nos excita o nosso cérebro a todo momento tá assim, ó, ligado, 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 ligado. E aí a luz dos celulares, a luz que a gente coloca na nossa casa,
a luz dos computadores, da televisão. E inclusive tem vários aplicativos que modificam, né, a tela para deixar mais quente, né? Ou eles chamam de luz branca ou luz azul, né? E quais são os efeitos negativos assim dessa luz? Ela inibe a produção de melatonina, atrasa o início do sono, reduz a qualidade do sono e também mexe no seu ciclo ou no seu ritmo circadiano. Então, puxa, Thiago, eu tenho dificuldade de dormir, tô com problema e tudo mais. Você fica no celular antes de dormir, assim? Você fica até o último instante, você dorme com o celular carregando na cama, que eu considero isso realmente um problema mesmo, assim. Então é preciso que você olhe para os seus hábitos, né? Lembra, os hábitos, eles modificam muito a nossa epigenética, né? A nossa capacidade de... Se você teria um gene que talvez traria uma doença de depressão, ou essas doenças genéticas, se você modifica os seus hábitos, você consegue reprogramar isso também, né? Então, 1 hora de sono, melhor, 1 hora antes de dormir, se você puder 2 horas antes de dormir, desligue tudo, inclusive a televisão. Ah, não, mas não estou no celular, estou com a televisão ligada. E a gente, inclusive, perdeu o hábito da vela, né? De acender uma vela para meditar, para orar. E, inclusive, nós perdemos o hábito, estamos perdendo cada vez mais o hábito da leitura. Ou simplesmente não fazer nada. Não vou fazer nada. Tá todo momento produzindo, produzindo, produzindo. Aí vai dormir, mais um pouquinho de redes sociais antes de dormir para acalmar. Ah, não, você não, poxa, você não durmo com a televisão ligada, eu não durmo bem, eu não consigo dormir. E aí tem um momento da minha vida que eu trabalhava no banco, ABN, e era um horário, e justamente por isso que eu fiquei mais noturno, né? O horário era das 7 à 1 da manhã, e depois tinha dias que eu ia das 8 da noite às 2 da manhã, e eu ficava, assim, eu comecei com atendimento às pessoas, depois eu fui para uma área de segurança, de proteção da informação, de compliance. E aí, o que eu percebi assim, e atendendo os próprios funcionários do banco, né, que tinham dúvidas relacionadas a se a pessoa era um fraudador ou não e tal. Só que eu chegava assim em casa e eu não conseguia desligar. Minha mente estava com perguntas. Como que eu faço isso? Como eu faço aquilo? Como que é isso? Que é isso? Que é aquilo? E aí, para eu desligar, eu levava um tempão, assim, de repente 1 hora ainda. Então, se eu fosse chegar em casa 2 horas, eu ia dormir lá para 4 da manhã, assim. E aí, na verdade, eu não chegava às 2, tinha dias que eu chegava às 3, mas a maioria era 2 horas da manhã. E aí, o que acontecia? Puxa, eu vou assistir uma TV porque, tô cansado emocionalmente, tô fatigado, minha cabeça. Se eu não assistir nada, não consigo relaxar. Aí o que aconteceu? Eu colocava lá. E eu gostava de assistir. É um programa. Tô tentando lembrar o nome do programa. Eu gostava de assistir na segunda o Café Filosófico, mas acho que era Altas Horas. Eu não lembro exatamente, acho que era Altas Horas. E aí depois entrava o Corujão. Aí teve uma vez que eu assisti Altas Horas e apaguei. Dormi. E aí eu fiquei dormindo no sofá. E aí entrou o Corujão. E no Corujão tava tendo um filme de terror. E aí, quando eu percebi, eu tava no filme, eu tava sonhando tudo aquilo que estava passando na televisão. Era exatamente aquilo que eu estava sonhando. Por que eu estou trazendo isso? Duas coisas. Primeiro, como a gente dormir com telas é prejudicial para nossa saúde e como, no nível inconsciente, a gente absorve as coisas sem perceber. Mesmo você conscientemente assistindo um programa, você, a nível inconsciente, está assimilando muita coisa que está por trás dos bastidores que a indústria quer que você assimile, né? A gente pensa assim, puxa, Hollywood é muito legal. Eu assisto alguns filmes hollywoodianos, mas assim, eu penso que Hollywood é muito mais um marketing dos Estados Unidos
que modificou a cultura do mundo todo durante todo esse tempo, foi mostrando para eles os costumes que eles queriam que a gente acessasse, fizéssemos, e a gente vai assimilando isso no inconsciente, né? Então, o sono, ele te traz o quê? Justamente uma reparação do seu inconsciente, uma autorregulação do inconsciente. E o próprio Freud traz muito sobre isso, ele tem um livro que é alguma coisa relacionada aos sonhos, estou tentando lembrar, e o Jung também. O quanto o Jung, ele tem um livro que fala sobre os sonhos, ele fala sobre a expansão da consciência através da interpretação dos sonhos. Então você acorda, deixa um caderninho lá, sonhou, escreve. Sonhou, escreve. É tudo que o seu inconsciente está ali dentro, que te incomoda, e ele vai colocando em forma de simbologia, né? Colocando de forma através dos sonhos. E aí, quando você lê isso, você vai fazendo uma costura, vai conectando um assunto com o outro, você fala, uau, olha só, eu me comporto assim por causa disso. E você vai vendo um monte de coisas, né? Então, o sono, ele te ajuda muito a reparar o seu, ou programar, ou ajustar o seu inconsciente. Então, o que você pode colocar de alternativas saudáveis? Uma luz suave, se não for luz, se puder não ser luz branca, melhor. Se você não quiser acender uma vela, uma luz bem suavezinha. Meditação, uma música relaxante, né? De repente, uma conversa tranquila com a pessoa amada, que aí você não vai falar de trabalho, de preferência. Fala de coisas boas, vamos agradecer tudo que a gente fez no nosso dia. Puxa, quais foram as coisas boas que você teve hoje durante o dia? E aí vai, se você perceber que tá indo pra tensão a conversa, não é DR, mas é um bate-papo gostoso, ameno, né, de acrescentar uma coisa a outra, dar uma risada gostosa antes de dormir ajuda muito. Muito bem. O que você pode fazer assim, né, para dormir melhor? Aí, como eu falei no Instituto do Estudo do Sono, evitar cafeína, álcool e telas antes de dormir. E aí, eu vi aqui um estudo que traz uma regra que é assim: 3, 2, 1. 3 horas antes de dormir. Eu sugeriria jantar mais cedo ainda, né? Se você dorme cedo, se você dorme por volta de 10 horas, aí acho que também tem a ver com 3 horas. 3 horas antes de dormir, fazer refeição. E de preferência refeições leves, né? Tem gente que vai comer um cheeseburger, uma pizza e vai dormir. Então o seu corpo vai trabalhar todo esse tempo, em vez de reparar o seu sistema nervoso central, reparar o seu corpo físico, descansar e desconectar os músculos, descontrair tudo, vai trabalhar toda na sua digestão. E ainda que você está desligado, dormindo, né? 2 horas, líquido, água, aquele famoso acordar no meio da madrugada para urinar, né? Você vai tomar lá 2 litros de água antes de dormir. Quando dá, sei lá, 3 da manhã, você está precisando urinar. E 1 hora antes de dormir, reduzir telas. Eu colocaria aí umas 2 horas, assim, antes de dormir, ou mais até, 3 horas, se possível. Mas se tiver 1 hora, já tá ótimo. Esses 3, 2, 1, assim, 3 horas antes de dormir, fazer uma refeição leve, 2 horas parar de tomar líquidos, e 1 hora reduzir as telas. É uma forma de você acalmar. Temperatura, nem muito frio, nem muito quente, né? Se você gosta de dormir cheio de coberta, se estiver com muito calor, você vai descobrir. Mas tentar encontrar o equilíbrio térmico também é importante. Então vamos fazer assim? Na próxima mentoria, eu vou trazer para você essa ferramenta do yoga muito interessante que vai te ajudar muito a dormir melhor, tá bem? Então, só para não deixar curioso, o que você pode fazer? Antes de dormir, faz respiração, acalma o corpo e aí deixa o seu corpo relaxado, procura dissolver as tensões corporais. Eu vou dar uma respiração agora na meditação para vocês, que é uma respiração que é muito importante, que é interessante para você desligar, que é a respiração, o ritmo é 1020.
Você inspira em, digamos, 2 segundos e solta em 4. Ou você inspira em 4 e solta em 8. Só abdominal, tá bem? E aí, na próxima semana, a gente entra nesse estado de Yoga Nidra, que hoje a gente falou mais sobre o sono. Eu acreditei que daria para fazer tudo, mas tudo bem, a gente divide e semana que vem a gente faz a parte do relaxamento, a parte de como é importante você encontrar pausas no seu dia a dia, não só enquanto está dormindo, né? Descansar o corpo, descansar a mente, porque o Yoga Nidra ele também não é só relacionado à parte corporal, é você aprender a dissolver os nós mentais ou as tensões mentais, os nós emocionais e as tensões emocionais. Combinado? Então bora para nossa meditação, que hoje vai ser muito mais nessa tônica de descontração de Yoga Nidra do que a meditação em si. Pedir para você fechar os olhos, acalmar o corpo, relaxar profundamente, sorrir e se conectar com o tema da mentoria passada, que é esse estado de felicidade, estado de santosha, e o outro estado que eu esqueci de mencionar na mentoria, que é a de Ananda, ou bem-aventurança. É quando você está completamente integrado ou integrada com o seu fluxo interno emocional. Perceba a sua respiração. Vai se conectando com ela. Percebendo como você pode relaxar mais. Os olhos estão fechados. O corpo descansa. É uma agradável pausa antes de você iniciar o seu dia. E se você estiver assistindo em um outro momento essa mentoria, no momento que estiver acontecendo aí. Perceba esse fluxo universal te abraçar, te nutrir. Vai descansando o corpo. Aprofundando, relax. Programe o seu subconsciente para o sucesso, para a alegria, para a felicidade e para o amor entrar cada vez mais na sua vida. Permita-se vivenciar alguns momentos de descontração. Vai soltando os músculos, relaxando os pés, descontraindo pernas. Vai soltando os joelhos. Vai relaxando e dissolvendo a tensão na pelvis, nos quadris, no abdômen. Relaxe o tórax. Descanse o coração.
Vá relaxando os ombros, braços, antebraços, mãos, dedos das mãos. Solte o pescoço, solte a cabeça, os músculos da face, as maçãs do rosto. Sinta que você se deleita nessa descontração, nesse relaxamento, que você se permite abandonar-se, relaxar. É um gostoso descanso, uma pausa no seu dia. E aí, continue fazendo aquela respiração sugerida. Inspire em 2 segundos e solte em 4. Se puder, inspire em 4 e solte em 8. Nesse tempo mais longo, você vai relaxar mais. É só soltar o ar ou expirar o dobro do tempo da inspiração. Faça alguns ciclos assim, enquanto eu fico em silêncio, para você relaxar mais e mais. Aos poucos, prepare-se para retornar, ouvindo melhor os sons em torno, ouvindo melhor a minha voz. Movimente a língua, reativando o paladar, espreguice, se alongue-se. Abra os olhos e sorria, enxergando melhor cores e formas. Sente esse momento de restauração do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, das suas energias, para que você possa ter uma semana maravilhosa. E aproveitar o dia, né? Existe uma frase em latim que diz assim: Carpe diem, ou aproveite o dia. Onde eu aprendi essa frase? No filme A Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. E nesse filme é muito bacana porque eles se reuniam na faculdade para estudar poesia e tudo. E tem até uma frase, né, que ele fala: direito, medicina, engenharia são muito importantes, mas o que seria da nossa vida sem os poetas? Eles são também
tão importantes quanto. Então é essa reflexão para você, né? Deixar essa alegria de viver adentrar a sua vida, essa poesia, essa beleza, que não está quantificada numa sociedade que vê números, que você seja a exceção, que você possa ver também o valor subjetivo nas coisas, nas pessoas, que você não entre nas relações apenas pela vantagem que você vai ter nas relações, mas também pela contribuição que você possa gerar. Tudo isso é muito interessante, né? Que a gente precisa sempre a todo momento ficar olhando. Inclusive quando a gente lida com pessoas humildes e pobres, como que nós somos, comportamos com essas pessoas, pessoas que a gente não tem interesse nenhum, né? E também como nós lidamos com pessoas que estão talvez um outro patamar acima de nós, se ativa alguma inferioridade. Mais pra frente a gente vai ter um tema sobre isso, né? Sobre essas questões de inferioridade, de arrogância, de soberba, de superioridade, e por aí vai. Vai ser bem legal essa mentoria, tá bem? Desejo para vocês uma ótima semana e até a próxima. Tudo de bom.